Essa é a história de como eu quase comprei uma Red roubada e possivelmente descobri um esquema de venda de câmeras roubadas nos Estados Unidos. Bom, se você entende sobre câmeras, você sabe o quão especial é a Red V-Raptor. Mas se você não entende, eu vou explicar para você o porquê que a gente escolheu a Raptor como a nossa próxima câmera. A primeira coisa que faz a Raptor bem especial é o tamanho do sensor dela. Ela entra numa categoria onde está a Arri Alexa Mini LF e a Sony Venice, que é a categoria de câmeras Large Format. O sensor Large Format é um sensor maior do que um sensor full frame. Marginalmente maior que um sensor full frame, mas maior que um sensor full frame. Então isso faz com que ela seja uma das câmeras digitais com o maior sensor disponível no mercado para ser comprada. Ah, mas existe a Alexa 65, Salomão, e ela é muito maior do que esse sensor. Sim, mas a Alexa 65 não é vendida para consumidores. Ela é apenas alugada pela própria Arri. Então a gente não tem como ter acesso a uma câmera dessa fora em locação. Já a Alexa Mini LF, a Sony Venice e a Red Raptor são câmeras large format. Então elas são muito grandes os sensores e estão disponíveis para serem compradas. A segunda coisa que faz a Red Raptor ser muito especial é o Dynamic Range dessa câmera. Se você for comparar, por exemplo, com uma Alexa Mini LF, que vamos falar é o Gold Standard, ali, tipo, é maravilhosa, é incrível. A Alexa Mini LF cientificamente é avaliada com 14 stops de Dynamic Range. Já a Raptor, ela até chega nos 14 stops de Dynamic Range, mas ela é rebaixada para 13 stops, porque ela usa uma tool chamada Highlight Recovery. Ele basicamente vai tentar recuperar esse stop perdido com informações RGB, só que ele não consegue recuperar todo o espectro RGB e fica faltando ou R ou G ou B. E aí isso faz com que ela tenha um stop a mais falso, mas chega muito perto da Alexa Mini LF. A outra coisa muito legal é que essa câmera ela tem um rolling shutter muito pequeno, é medido em 8 milissegundos. Isso faz com que essa câmera quase você não veja o efeito do rolling shutter, e quando você desce a resolução dela e cropa dentro do sensor para 6K, esse rolling shutter cai para 6 milissegundos, e quando cai para 4K, ele cai para 4 milissegundos. O que faz ela ter menos esse efeito geleia. Então, essas são as razões que fazem a Raptor ser muito especiais. Ela tem várias características que a Sony Venice tem, que a Alexa Mini LF tem, que a Alexa 35 tem, só que tudo isso é colocado num corpo de câmera muito pequeno. Ela é um pouquinho maior que um Komodo. Enquanto se você pega uma Sony Venice ou se você pega uma Alexa Mini LF, essas câmeras são gigantescas e seria quase que impossível estabilizar elas num RS4 ou RS3 Pro. Já a Raptor, a gente consegue estabilizar ela no gimbal, a gente consegue usar ela sem nenhuma espécie de ready rig, sem nenhuma espécie de suporte para isso, porque a câmera é leve, é pequena e ela cabe num gimbal pequeno. Então você não vai precisar de um Ronin 2, que é super pesado, super grande. Isso faz a câmera muito atraente pra gente, porque ela tem as qualidades das câmeras que, para mim, na minha opinião, são as 3 melhores câmeras do mundo: Alexa 35 em primeiro lugar, Alexa Mini LF em segundo lugar e Sony Venice em terceiro. Só que ela custa metade do preço, né? Se você pega... Hoje a Alexa 35 tá custando acho que em volta de 100 mil dólares. A Alexa Mini LF, uns 60. A Venice, uns 60 também. Então você tem pela metade do preço o valor da Raptor. Ela vem por 25 a 30 mil dólares. A Raptor normal é 25, a Raptor X é 30 mil dólares. Ah, e o que tem na Raptor X? A Raptor X tem uma nova feature chamada Extended Highlights, e não é igual ao Highlight Recovery. A Red está sempre tentando dar uma roubada no jeito de conseguir ter mais Dynamic Range. Isso é muito bom para a câmera, tá? Para nós usuários isso é sensacional, porque se não tivesse essa tentativa, a câmera não teria mais aquele Dynamic Range extra ali no Highlights. E com o Extended Highlights, a Red Raptor X ela chega com a mesma retenção de highlight que a melhor câmera do mundo tem, que é a Alexa 35, que custa 100 mil dólares. Ah, mas ela está usando dupla exposição. Está usando dupla exposição. Mas você já pensou que uma câmera de 30 mil dólares está conseguindo fazer uma coisa que só uma câmera de 100 mil dólares consegue? E é por isso que as Reds são tão atraentes para todo o mercado. E foi por isso que a gente decidiu comprar uma. A nossa primeira opção era o site da BH. Lá, eles têm uma categoria de usados. Nessa categoria de usados, você vai encontrar produtos de extrema confiança, muito bem conservados e também são os mais caros em qualquer mercado de usados. Para essa câmera, valia a pena. Mas infelizmente a BH não tinha nenhuma Red Raptor usada. Então eu tive que recorrer à nossa segunda opção, o eBay. E lá no eBay tinham várias câmeras anunciadas, de vários diretores de fotografia, de vários cinematógrafos de Los Angeles, São Francisco, dos Estados Unidos inteiro, mas principalmente de Los Angeles.
Eu achei algumas câmeras anunciadas, mas uma me chamou mais atenção do que as outras. Ela estava anunciada por $21 mil e tinha o corpo da câmera, que novo, custa $25 mil, mais o monitor, que custa $3 mil. Esse cara tava pedindo 21. Eu mandei 19 mil como um chute na canela, coisa de brasileiro. E o cara me devolveu 19.500. Eu falei, tá fechado, achei a minha câmera. Eu analisei a conta dele no eBay e logo percebi que claramente ele era um cara que trabalhava com venda de equipamentos de cinema usados lá de Los Angeles. A foto dele parecia um pouco, sabe esses tipo DP de Hollywood de 60, 50 anos, velhão, assim, tipo que tem 30, 40 anos de indústria? Me passou confiança. Logo no inbox, eu mandei a nossa página do Instagram para mostrar pro cara que nós não éramos nenhum tipo de esquema. Tipo, nós realmente trabalhamos com filme e tá aqui a nossa página, tá aqui o nosso trabalho. Não é brincadeira, minha oferta é real. E ele logo respondeu com o Instagram dele pra gente poder levar essa conversa para longe do eBay, onde a gente não teria limitações em envio de fotos, vídeos e etc. Achei ótimo. Então ele me mandou uma mensagem no Instagram. Quando eu entrei na página dele, eu percebi que não tinha nenhuma foto. E cara, pra um tipo de americano, daquele que eu olhei lá, DP de Hollywood, 50 anos, eu já vi muitos que trabalham na indústria e não sabem nem mexer com rede social. Então eu falei, cara, tudo bem, é acreditável. Sim, é um gigantesco red flag. Mas para alguém que está tentando justificar a situação como eu, dá para justificar, dá para tentar ignorar essa red flag. Logo nas mensagens ele me falou que faria pelos $19 mil, porém fora do eBay. Sim, outro gigantesco red flag, mas tem um grande porém aí. É óbvio que eu não iria transferir $19 mil para um cara que eu não conheço, fora do eBay, sem 30 dias de Buyer's Protection. É óbvio que eu não faria isso. Meu maior medo era transferir um dinheiro para o cara e ele me mandar uma caixa cheia de pedras e eu perder os meus $19 mil. Eu falei para ele, cara, não quero sair do eBay. Mas ele falou, não tem problema. Eu viajo até você está em Miami, correto? Eu pego um avião de Los Angeles para Miami e te entrego a câmera pessoalmente pelos $19 mil. Não vou nem te cobrar minha passagem de ida e de volta. Na hora eu pensei, cara, que insano. Tipo, o cara tá disposto para vir, ele deve estar precisando. Eu imaginei que ele deveria estar precisando dessa grana. Porque ele tá disposto para vir para Miami, viajar o país inteiro, pegar 5 horas de voo, num voo que não é barato, para trazer a câmera dele para mim. Isso não é um esquema, cara. Ele não tá querendo roubar o meu dinheiro. Roubar meu dinheiro, ele não tá, eu tenho certeza disso. Ele acabou de responder a minha maior dúvida. Ele não me pediu para eu pagar a passagem dele, ele não me pediu nenhum tipo de dinheiro ou de entrada ou de sinal. Nada. Ele comprou a passagem e falou para mim que ia lá para Miami me entregar a câmera. Falei, legal, pode vir entregar a câmera. Eu estava fazendo várias outras listas de equipamento para trazer de volta dessa viagem para o Abdallah Brothers. Então, eu fiquei muito feliz que o meu equipamento mais importante que eu queria comprar na viagem já estava negociado, negócio fechado e o cara ia pegar um avião para trazer para mim. Nem investiguei mais. Sim, tem uma pergunta muito importante que eu deveria ter feito para ele, mas eu acabei não fazendo porque eu estava ansioso com as outras listas de equipamento que eu tinha que fazer. Não é desculpa, eu sei, mas a única coisa que passava pela minha cabeça era, cara, ele não tá me dando um golpe, porque se ele quisesse me dar um golpe, ele pediria pelo meu dinheiro sem enviar a câmera. Mas não, ele tá falando que vai trazer a câmera dele e vai pagar a passagem do bolso dele. Então eu tô tranquilo, roubar o meu dinheiro esse cara não quer. E por conta dessa confiança que ele me passou, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta bem importante que eu deveria ter feito para ele, mas eu só vou fazer quando eu conhecer ele pessoalmente. Então logo eu confirmei com ele, falei que ele podia comprar passagem e marquei o dia pra gente se encontrar no aeroporto de Miami. Nós fomos para Nova York, passamos horas na BH retirando os equipamentos, todos os tipos de acessórios do mundo que eu comprei para Raptor. Depois disso, corremos pro Web Awards, pegamos nosso prêmio, foi insano e pegamos nosso voo de volta para o que seria o nosso último dia nos Estados Unidos, lá em Miami, porque no dia seguinte a gente já voltaria para o Brasil. Eu troquei mensagens com o vendedor, avisando a hora que a gente decolou, a hora que a gente pousou e onde a gente deveria nos encontrar. Mas eu não sei, cara. Alguns minutos antes de eu encontrar com ele pessoalmente, eu comecei a sentir uma coisa meio ruim dentro de mim, assim, que não me deixou tranquilo. Tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que era. Eu comi bola com alguma coisa e não tinha percebido. Eu recebi uma mensagem no meu celular falando, cheguei. Eu olho para trás, procuro e de repente vem uma pessoa e estende a mão dele para me cumprimentar. Ele fala que o nome dele é Theo. Na hora, eu percebi que tinha algo de errado. Porque eu falei, bom, na conta do eBay, a foto do cara era diferente e o nome dele era Witch TV. Esse cara é o Theo e não tem nada a ver com a foto do eBay. Mas muito mais estranho do que você usar uma foto de uma pessoa que você não é. Corta. Você vai sair? Senta aí e fica quieto. Com esses cliques não vai dar, mano. Bom,
estranho, mais estranho ainda... Não dá, mano. Pode sair, tô acabando aqui. Mais estranho ainda era a sacola que ele tinha na mão dele. Ele tinha uma sacola preta, dessas tipo, que deve custar uns $2,50, segurando. E nada mais. Ele não tinha uma mochila da Manfrotto, ele não tinha uma case da Pelican. E instantaneamente eu senti que tinha algo muito de errado ali. Porque eu falei, cara, não existe ninguém no mundo que tenha uma head, não tem um jeito apropriado de transportar uma câmera, com cuidado. O cara tava ali com uma sacola na mão e claramente a câmera tava dentro daquela sacola. Bom, a gente saiu andando pelo aeroporto, achamos um lugar um balcão onde ele pudesse colocar a câmera. Ele colocou a sacola dele, abriu essa sacola e dentro da sacola tinha uma caixa da Amazon, assim, toda aberta, assim, tipo de outro produto, com um monte de plástico bolha. Ele enfiou a mão nos plásticos bolhas, puxou a câmera, tirou os plásticos bolhas de volta dela e me entregou a câmera. Eu sabia que, tipo, cara, deu merda. Extremamente errado isso. Assim que ele tirou a câmera da sacola e me entregou ela, eu virei a câmera de lado, onde fica o serial number dela, pedi pro meu pai tirar uma foto, virei pro meu irmão e falei, André, liga pra Red agora e pergunta se eles têm algum registro desse serial number. Pesquisa na internet e vê se tem alguma coisa no Red User. O meu estômago tinha embrulhado, eu tava me sentindo muito mal, porque eu sabia o que tinha acabado de acontecer. Não, isso não era um scam. Isso não era um golpe, eu não ia perder meu dinheiro. Ele estava ali com uma câmera que estava em perfeitas condições para me vender e receber o meu dinheiro. Só tinha um grande problema que eu não tinha pensado na possibilidade disso. Essa câmera, sem sombra de dúvidas, era roubada. Quem traz uma Red numa sacola para entregá-la no aeroporto e receber uma transferência de dinheiro? É estranho, mas estava na hora de eu descobrir mais fatos que agravariam isso e que realmente me dariam a certeza e paz de mente de que não vale a pena eu ficar com essa câmera porque eu tenho certeza que ela é roubada. Então o que eu fiz? A primeira coisa, eu tinha pedido para ele nas nossas mensagens antes dele viajar que eu precisava de uma lente para testar a câmera, já que eu não estava trazendo nenhuma lente comigo. E eu pensei, bom, o bocal da Red é um bocal RF, então ele vai ter alguma lente RF pequenininha que ele pode jogar na mala e trazer para mim. Eu virei para ele e falei assim, ô Theo, você trouxe a lente lá para a gente testar? Ele falou, claro, trouxe sim. A câmera estava com o bocal PL. Ele bota a mão dentro da sacola e puxa uma Cooke Speed Pancro de 40mm, desse tamanho, jogada na sacola. Primeira coisa, cara, quem que transporta uma Cooke Speed Pancro jogada na sacola sem ter a sua própria cage? Eu nunca vi isso na minha vida. Aquela lente custa tipo uns $13.000. O set de Cooke, que vem com 6, 9, tá passando de $100.000, cara. Ele tirou a lente, ele não sabia colocar a lente no mount PL. Eu coloquei pra ele. Olhei pra ele e falei, essa lente tá à venda ou é sua? Ele falou, não, tá à venda também. Se você quiser eu te vendo por uns $12.000. Mas eu negocio o preço com você. Aí eu falei, não, beleza. Mas você tem o resto do jogo? Eu quero o kit inteiro. Aí ele me falou, não, eu só tenho essa. Eu falei, pera, você só tem uma Cooke Speed Pancro? Só essa 40mm? Ele, é. Eu falei, mas quem vende um set desse jeito? Tudo bem se você tiver 3 lentes, mas por que você teria uma? Ele falou, ah não, é porque o DP que eu comprei só queria vender uma lente para diminuir o set dele. Bom, eu nunca ouvi isso na minha vida. E mais uma vez, agravou a situação de que com certeza, essa foi uma câmera que foi roubada. Conhecendo o histórico de como funciona Los Angeles e São Francisco, como os carros todos estão sendo assaltados, fica muito fácil de pensar, cara, alguém quebrou o vidro de um carro e levou essa câmera com essa lente nela, do jeito que ele está me entregando aqui. Mas para mim não era suficiente, eu precisava saber um pouco mais. Meu irmão voltou do telefone com o cara da Red. E o cara da Red virou para ele e falou, essa câmera já foi registrada e ela nunca foi dada reporte como roubada. Então você pode registrar sim ela no seu nome se você quiser. Eu virei pro meu irmão e falei, isso não significa nada. O cara pode ter perdido a Red dele, ficado tão chateado que ele nem pensou em ligar pra Red, ele nem pensou em postar no Red User. Ele tá muito chateado. Isso aconteceu com a gente. Quando nós fomos roubados lá em Verona, na Itália, com as nossas lentes Leica, eu não postei em lugar nenhum. Eu postei no meu Instagram, só isso. Eu não postei, não sei se existe um diretório da Leica, não sei se existe um lugar que eu poderia ter postado isso. Às vezes o dono da Red não conhece o Red User, às vezes ele não sabe que ele poderia ter entrado lá e ter falado sobre o serial dessa câmera, porque a gente não achou nada online. Mas tinha mais uma coisa. Ele trouxe um invoice. Ele trouxe um invoice da câmera com o meu nome, sem nenhum dado de cartão, de banco, de endereço, nada. Era só o meu nome, o invoice da câmera, de uma loja bem famosa nos Estados Unidos. Essa loja chama Semis Camera. É uma loja que vende câmeras usadas. E na hora que eu vi aquele invoice, eu pensei, bom, bem provável que ele fez um Photoshop.
É óbvio, tipo, tava na cara que aquilo era um Photoshop. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar na Semiscammer, eu vou achar esse vendedor, tava escrito assim, vendor, 2 pontos. Eu vou achar quem é o vou achar esse e vou conferir com ele o número do invoice, se esse é um invoice real. Porque para mim, isso só pode ser um Photoshop. Eu liguei para a Semiscammer, o que levou um total de uns 15 a 20 minutos, demorou muito para ser atendido por eles. E quando eu fui atendido, eu falei, olha, eu gostaria de falar com o vendedor que se é referido por... Aí o cara falou, esse é o me transferiu pro fui conversar com e eu falei a seguinte coisa com eu tenho aqui um invoice que está no meu nome. Eu estou comprando uma câmera usada e essa pessoa trouxe um invoice no meu nome pelo Semiscammer. O vendedor fala que é você. Eu gostaria de confirmar com você o número dessa invoice para saber se é uma invoice real ou se é uma invoice fake. Eu estou realmente com suspeitas de que essa seja uma invoice fake, que não seja real, que possa ser um Photoshop. Então eu gostaria que você me confirmasse. Eu vou te passar o número e você confirma para mim. Pode ser? Ele falou que ia checar. Ele demorou uns 10 minutos. Ele volta no telefone e fala, olha, infelizmente, eu não posso checar essa informação para você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque essa informação é confidencial e eu não posso revelar quem é o cliente. Eu falei, mas tá escrito o meu nome, Salomão Abdala, dentro da invoice. Eu sou o cliente, não tem problema. Eu não estou te pedindo para você me revelar nome de cliente nenhum. Eu só quero que você me fale. Essa invoice, número XXX, é real ou falsa? Ela existe no seu sistema ou não? Ele falou, infelizmente, eu não posso fazer isso. Se você tem algum problema, contate o nosso headquarters nacional. E desligou na minha cara. Eu achei estranho. Eu liguei de novo. Achei o comportamento dele muito arredio com o que eu estava falando. Então eu liguei de novo para ele. Falei, cara, você não está entendendo. Talvez teve um mal entendido. Talvez eu me comuniquei mal com você. Eu só preciso te passar o invoice do número do invoice que está aqui na minha mão. E eu gostaria que você me confirmasse. Esse invoice é real ou esse invoice é fake. É só isso. Qualquer loja faria isso para mim. Ele desligou na minha cara de novo. Bom, eu não sei vocês, mas para mim parece que tem mais gente envolvida nesse esquema de roubar câmeras lá em Los Angeles e São Francisco e depois vender elas no eBay com invoice de uma outra loja. Parece que tem funcionários em lojas grandes, porque eu tenho certeza que a Semiscammer não tem nenhuma participação nisso. Mas, e se um funcionário dela tem participação? Me parece que esse é o caso. Isso me assusta muito, porque se eu tivesse comprado essa câmera pelo eBay, eu não tivesse conhecido pessoalmente o Theo, se eu não tivesse visto a sacola que ele trouxe, ou o jeito que ele trouxe a Cookie Speed Pancro, não teria ficado claro para mim que esse cara não é um DP. Eu não teria percebido que esse não era o cara da foto do eBay. Eu não teria visto que ele só tem uma Cookie Speed Pancro 40mm e não tem o resto do jogo. Mas tudo bem. Enquanto eu estava no telefone, meu pai virou para ele e falou, olha, vamos redigir um contrato? Vamos fazer um contrato então, a gente redige um contrato agora de mão, não tem problema. E a gente faz esse contrato de compra e venda. Não tem problema, vamos comprar a câmera. Meu pai estava jogando verde com ele. E a gente falou, tipo, não, vamos seguir com isso para ver até onde ele ia. Aí ele falou assim, o que você quer? Eu já te dei um invoice. Aí eu falei pra ele, olha, mas a gente não conseguiu verificar esse invoice. Ele falou, não, mas o que você quer? Aí meu pai falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse contrato. Eu preciso da sua ID, você pega a minha ID, a gente tira foto, escaneia as duas, a gente coloca as informações da ID no contrato, é um contrato de venda seu pra mim, simples. Aí a gente vai ter um jeito de saber que essa câmera foi vendida pra mim, uma transferência de propriedade, que ela não foi roubada de você por mim. Na hora que meu pai falou isso, ele falou, meu ID? Não, eu não te mostro meu ID. Colocou a câmera correndo na sacola e sumiu do lugar. Sumiu. Saiu andando rapidamente. Se despediu da gente. Falou, muito obrigado, bom fazer negócio com vocês, vou voltar para LA. Eu tentei segurar ele. Eu tentei ficar com o invoice. Ele arrancou o invoice da minha mão. Mas eu tenho o endereço dele. E quando eu pesquisei o endereço dele, deu numa lanchonete. Então, bom, bem estranho. Assim que a gente pediu o ID dele, o cara sumiu, arrancou o invoice das minhas mãos e saiu correndo. Eu acho que a gente acabou descobrindo um esquema onde as pessoas roubam câmeras em Los Angeles e São Francisco, pedem ajuda de um funcionário de uma rede grande de câmeras como a Semis, que eu não sei se aquele invoice é Photoshop ou se é real. Sem dúvidas, a atitude daquele funcionário para mim foi muito suspeita e depois vender elas no eBay com esse invoice. Logo depois que o Theo saiu correndo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Red e reportar toda essa história para a Red. Assim que eu reportei, eles falaram que prontamente iam contatar o dono de quem estava o cadastro daquele serial number e me retornariam sobre isso. Eu também reportei esse caso para a Semis, mas sinceramente eu não espero muito retorno deles. E aí finalmente o que eu fiz
foi entrar no fórum Red User, que é um fórum onde todos os proprietários de Red costumam publicar e fazer parte, fazer um post extenso onde conta toda essa história e lista o serial dessa câmera, que está aí nesse vídeo aparecendo para você. Para caso algum dia você veja esse serial, você saiba que essa câmera não é uma câmera legal para ser comprada, porque o lugar dela deveria ser de volta para o seu dono original. É isso, bros. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Foi uma montanha-russa de emoções. A gente quase comprou uma Red roubada, mas graças a Deus a gente não fez isso. Eu nunca gostaria de ter um equipamento que foi roubado de outras pessoas nas minhas mãos. A gente tem amigos que já foram roubados, como o casal Hack. Nós já fomos roubados lá na Itália as nossas lentes. E tudo que eu gostaria é que se algum dia alguém visse uma lente da Leica com o logo Abdallah Brothers que está engravado nela, ele mandasse uma foto pra gente e falasse quanto que ele quer vender aquela lente, porque tudo que eu queria é ter ela de volta. Bros, só um disclaimer para vocês. A nossa intenção de fazer esse vídeo não é só de contar uma história muito louca, maluca que a gente passou, mas também como utilidade pública. Que esse vídeo sirva para qualquer pessoa que estiver querendo comprar uma Red, checar o número de serial dela. E é por isso que a gente está mostrando o número de serial dessa câmera, porque a gente quer marcar ela para que as pessoas saibam que aquela câmera pode ter sido roubada. A segunda coisa, a gente está expondo o nome da loja do cara que está fazendo todo esse scam, na minha opinião, porque se algum dia você se deparar com ele no eBay, você já sabe que pode ser que esse equipamento não tenha nenhuma procedência e tem grandes chances dele ter sido roubado. A única razão pela qual a gente não está divulgando o nome do funcionário do Sam Scammer que supostamente fez esse invoice é porque eu não tenho provas para falar isso. Eu não tenho provas para mostrar que ele realmente está participando ou não está participando. São muitos fatos que apontam para que essa câmera provavelmente não tem procedência. Agora, se aquele invoice é real ou se aquele invoice é fake, a gente não tem como descobrir. É a minha opinião. E é isso que eu deixo para vocês. Comenta aí o que vocês acham. Tem mais gente envolvida nesse esquema? Será que o funcionário está realmente envolvido? Ou ele só me tratou mal e não quis me passar nenhuma informação e na verdade aquele é um invoice fake? Estou curioso para ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que quando você ouve uma história de terceira pessoa e você não viveu ela, você consegue ser muito mais crítico e analisar muito mais friamente. Então deixa aí o seu comentário, deixa aí sua opinião e deixa seu like no vídeo. Valeu e até a próxima!